sou o Matheus, sou estudante de agronomia do segundo módulo e eu vou apresentar o meu Case on Farm sobre estrutura e formação do solo. Então, aqui a gente tem uma trincheira que foi cavada com mais ou menos 80 centímetros de profundidade e aqui a gente consegue ver os 3 horizontes que tem nesse nosso solo. Aqui a gente vê o nosso horizonte O, até mais ou menos aí uns 5 centímetros de profundidade, um pouco menos, que ele é um horizonte mais superficial. O horizonte O, normalmente a gente tem bastante concentração de matéria orgânica em decomposição também, só que aqui no nosso caso a gente tem bastante grama. Abaixo do horizonte O, aqui dos 4 centímetros até mais ou menos até os 31 centímetros a gente tem o nosso horizonte A. O horizonte A ele também tem bastante presença de matéria orgânica, mais especificamente raízes, então a gente pode ver bastante raiz aqui, até a marca dos 30, 31 centímetros. E para baixo dos 31 centímetros até os 80 a gente tem o nosso horizonte B, que ele é caracterizado por ter uma concentração bem maior de minerais e já não tem mais a presença de matéria orgânica nesse perfil. A gente pode ver por esse solo, por ele ter a presença bem forte de óxido de ferro, ele vai ter uma coloração bem avermelhada, seja no horizonte A, no horizonte B, no horizonte O, ele vai ter uma coloração bem avermelhada. Aqui no nosso horizonte A, a gente vê que a estrutura dele é um pouco menos, ele é um pouco menos coeso, né? Então ele vai se desmanchar mais fácil, isso quando não tá com a presença de raízes, né? Aqui ele não se desmancha tão fácil por conta das raízes. Ele tem uma coesão bem melhor quando comparado à do horizonte A. A gente vê a firmeza dos agregados. Aqui ele forma agregados pequenos, mas a gente vê que ele não é um solo tão firme. A gente consegue desagregar ele com bastante facilidade, ó. Então ele se desmancha com muita facilidade. E nesse perfil a gente não vê a presença de serosidade. Já no horizonte B, igual eu comentei, abaixo dos 31 centímetros de profundidade, a gente vê a presença de serosidade, que é esse brilho que tem no solo. E a gente tem uma coesão bem maior e a formação de agregados maiores. E também a firmeza bem maior, então ele é um pouco mais difícil de se desagregar, né? Ele tem aí uma firmeza moderada, digamos assim, comparado com a do horizonte A, que é bem mais fraquinho. No caso desse solo aqui, a gente tem bastante porosidade bem alta, e isso faz com que o solo ele retenha bem mais água. Como ele apresenta uma alta porosidade, isso quer dizer que ele tem uma alta presença de microporos no caso. A classificação desse solo, no caso, após a análise física, a análise granulométrica, ele tem a classificação AD4. Sobre a consistência, a gente vê que a consistência do solo ela é rígida quando seca, então deixa eu pegar uma amostra do horizonte B aqui. Então ele vai ser bem, pode mostrar aqui embaixo, ele vai ser bem rígido quando seco, ó. A gente vê que se a gente tentar formar um rolinho com ele, ele fica um pouco mais difícil, ele se desagrega, e a plasticidade e pegajosidade dele fica um pouco menor, e ele se torna, desmanchar ele aqui, ele se torna plástico quando úmido. Então se eu deixar ali mais úmido, vale lembrar que esse solo aqui ele tá bem mais úmido do que o normal por conta das últimas chuvas, então até por isso que apresenta uma serosidade maior no horizonte B. Aqui quando ele tá úmido, a gente vê que ele fica com a plasticidade maior, ele forma um rolinho bem maior, né? Ele ainda se quebra muito fácil, mas ele forma um rolinho bem maior, isso quando úmido. No caso desse solo aqui nessa propriedade, as principais culturas que são cultivadas aqui são soja, aveia e milho, né, como dá para ver ali ao fundo. No caso desse solo aqui, a gente pode ver que a textura dele é predominantemente argilosa, isso por conta da maior coesão que ele vai ter entre as partículas.
E também, como eu comentei anteriormente, a coloração dele que é bem mais avermelhada. Isso por conta da grande presença de dióxido de ferro, por ser um solo originado principalmente pelo basalto. E como eu comentei que no horizonte B a gente tem um acúmulo de minerais, a gente pode ver que a coloração também, além da sedosidade, a coloração também fica um pouco mais alterada. Então aqui a gente tem um solo um pouco vermelho e aqui a gente tem um solo bem mais avermelhado. Bom, então esse foi o trabalho realizado para o Case on Farm do segundo módulo, que é estrutura e formação do solo. E com a realização desse trabalho, consegui compreender bem mais como identificar a campo o tipo de solo e principalmente também as culturas que são cultivadas, as principais culturas que podem ser cultivadas em solos desse tipo, no caso do que foi analisado agora.